Saudações em Cristo, olá irmãos e irmãs, estamos juntos para aprendermos do Senhor. Hoje nós vamos falar acerca da mordomia do tempo. Nós, segundo a Escritura Sagrada, somos mordomos do tempo também, ou seja, dispenseiros, administradores do tempo que Deus nos deu. Há um salmo, Salmo 1, tão conhecido nosso, e nós vamos cantá-lo agora, que fala do homem bem-aventurado, ou seja, daquele que teme a Deus, e o compara a uma árvore que dá o seu fruto na estação apropriada. Ou seja, é uma figura muito própria, irmãos, daquele que é mordomo do seu tempo. Alguém que faz o que tem que fazer no tempo certo, dá o seu fruto na estação apropriada. Vamos cantar? Bem-aventurado, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos. Convido você a abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 90, uma oração de Moisés, foi escrito pelo servo de Deus, Moisés, Salmo 90. Eu vou ler, peço que você acompanhe com bastante atenção o conteúdo da Escritura Sagrada, que nos diz assim: Senhor,
tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, eu gostaria, como já anunciei, de falar hoje sobre o tempo. Nós somos mordomos e devemos ser bons mordomos, bons administradores do tempo que Deus tem nos dado. E é interessante como as pessoas, até sem Deus, descrevem esta questão do tempo, não é? Roberto Pompeu de Toledo escreveu um breve soneto sobre o tempo nestes termos. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial, disse ele. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Esse é o soneto do Roberto Pompeu de Toledo. Também sobre o tempo, certa ocasião alguém perguntou a Galileu Galilei: quantos anos tens? E ele respondeu, 8 ou 10, em evidente contradição com a barba branca de Galileu Galilei. E logo ele explicou, eu tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais. Muito interessante. E para finalizarmos, irmãos, esta visão humana sobre o tempo, eu quero aqui citar um trecho de uma música composta pelo Caetano Veloso, Oração ao Tempo. Já o nome é um tanto estranho para nós, não é? E ainda mais que isso, há uma frase, 2 frases no meio desta música que ele compôs, que expressa realmente uma visão humana, carregada de descrença, ou até eu diria cheia de crença em coisas falsas, acerca do tempo, não é? Porque ele diz assim, se referindo ao tempo, como alguém que estivesse orando, olhe lá, ao tempo, não é? Ele diz, és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido, compositor de destinos, tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo, por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo.
que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. E aí ele cita essa expressão a que eu me referi agora há pouco. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Repito, uma visão humana, a visão do descrente em relação às coisas criadas por Deus, não é? Mas depois ele continua dizendo: ouve bem o que eu te digo, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definitivo e eu espalhe benefícios, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei, nem terás sido. Irmãos, tudo isso serve de introdução ao estudo que nós queremos ter hoje e também na nossa próxima devocional. Porque tudo isso é muito interessante, mas repito, é a visão do homem para com o tempo. E nós precisamos, irmãos, falar sobre a visão de Deus para com o tempo, não é? E o nosso estudo então vai falar sobre isso, falando também sobre o modo como nós usamos o nosso tempo. O tempo, um bem tão precioso e um poderoso meio de ação, não é? É uma dádiva graciosa de Deus para o homem. Repare nisso, até o tempo, irmãos, não é nosso. O tempo não simplesmente não está nas nossas mãos. O tempo, além disso, também não é nosso. É um recurso dado por Deus a nós. O interessante é que Deus não está preso a tempo, não é? Ele é o eterno. Mas nós, suas criaturas, estamos debaixo do tempo. É, portanto, um dom de Deus para nós. E aquele que souber usar bem o seu tempo, utilizar o seu tempo conforme a vontade do Criador, certamente, sem sombra de dúvida, será alguém bem-aventurado, como cantamos agora há pouco, que, como uma árvore bem plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação apropriada, no tempo devido. Mas eu creio, irmãos, que nós, para sermos bons mordomos do tempo, nós precisamos reconhecer pelo menos duas coisas. A primeira delas, que o nosso tempo é limitado. O nosso tempo tem limites. Certamente você já ouviu alguém dizer algo assim: eu tenho todo o tempo do mundo. Mas quanto tempo é isso? Duas coisas põem fim ao nosso tempo aqui no mundo. No aspecto mais amplo e geral, a volta de Cristo. E no aspecto mais restrito e pessoal, a nossa morte, não é? Esse é o tempo, então, que temos segundo a Escritura Sagrada. O tempo até a nossa morte ou o tempo até a volta de Cristo. O que a Bíblia diz sobre essas duas verdades, irmãos? O que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, tem a nos dizer sobre o tempo que temos até a nossa partida e o tempo que temos até o retorno do nosso Mestre Redentor? Vamos analisar isso? O que a Escritura fala sobre o tempo que temos até a nossa morte? Bom, nós lemos aqui no Salmo 90, nos versos 9 e 10, Moisés, o salmista aqui, dizendo que acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E ele diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. Os 70 ou 80 anos que nós poderemos viver, irmãos, aqui nesta terra, passarão rapidamente. São como uma ideia, ele diz, como um breve pensamento. São como aquela ideia que nós temos e que logo passa, né? E que nós logo esquecemos. Então, no pensamento de Moisés, nós não temos tanto tempo como alguns costumam pensar. Pelo contrário, os anos de uma vida são poucos. E ele diz aqui, passam voando, tudo passa rapidamente, nós voamos. A Bíblia vai até mais adiante e para alguns, lá em Lucas 12, 20, Jesus diz, né, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele conta esta história, né, dizendo, usando estes termos, alguém
que vivia para se regalar, para os prazeres deste mundo, e ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Pense nisso. Pense em quantas pessoas já morreram ou vão morrer ainda hoje. Para essas pessoas, com certeza, há muito pouco tempo. Portanto, irmão e irmã, nós temos algo entre algumas horas e 70 ou 80 anos. Esse é o nosso tempo. É o tempo que dispomos aqui. De toda forma, nós devemos atentar para o uso do tempo, do nosso tempo, que nós chamamos de nosso, mas como vimos, é de Deus, é como que emprestado da parte do Criador, porque o nosso tempo é muito limitado, é bem limitado. E o que passar de 70, 80 anos aqui nesta terra, com certeza é graça adicional da parte de Deus, não é? Aliás, o tempo também não é algo que nós podemos nos fiar, porque o tempo que temos, como já falamos, é o tempo até a volta de Jesus, que pode ser até antes da nossa partida, antes da nossa morte. E as coisas que estão acontecendo, como que indicam isso? Sobre isso, o ensino bíblico é que o tempo também está se esgotando, o tempo até o retorno de Jesus. Você se lembra que para exortar os romanos quanto à urgência de despertar, de andar dignamente diante do Senhor, você se lembra do que Paulo disse? Ele disse em Romanos 13, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha que visão interessante. Eles estavam vivendo com Deus, e a visão do apóstolo é que quanto mais eles viviam, mais perto essa salvação estava. Quanto mais viviam, mais perto essa salvação estava. É esse o ensino de Paulo, não é? É interessante, irmãos, porque a salvação aqui é abordada no último estágio da obra de Deus em nós, não é? Tivemos a conversão, estamos na santificação, e agora esse texto de Paulo está apontando para a glorificação do povo de Deus. Então ele diz, olha, esse aspecto da nossa salvação está agora mais perto do que lá no início, quando começamos na fé em Cristo. E ele continua dizendo, ainda em Romanos 13, vai alta a noite e vem chegando o dia. Quem é que pode discordar dessas palavras, não é? Ditas há 2000 anos atrás, ainda mais hoje, vai alta a noite, vem chegando o dia. Em Hebreus, irmãos, nós somos exortados também a congregarmos, a estarmos em comunhão com os irmãos, com o povo de Deus, e também a fazermos admoestações, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. O dia, é com letra maiúscula, o dia de Cristo, o dia do retorno do nosso Salvador. Embora não saibamos quando Jesus voltará, nós não temos isso na nossa mão, e não saibamos quando a história como a conhecemos, a história deste mundo vai terminar, claramente nós aprendemos na Bíblia, na Escritura Sagrada, que há sim uma progressão decidida para o fim. Tudo caminha para o fim, para a consumação de todas as coisas. O dia de Cristo, irmãos, está se aproximando, o que é uma enorme bênção, não é? O povo de Deus diz, Maranata, vem Senhor Jesus, mas também é um alerta para nos prepararmos. João também, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, nos avisa, dizendo, filhinhos, já é a última hora. Nós já estudamos, irmãos, em outra oportunidade sobre isso. Na perspectiva bíblica, os últimos dias foram como que inaugurados, não agora recentemente, mas na vinda de Cristo, na sua primeira vinda. Desde então nós vivemos os últimos dias, e é o que fez o apóstolo João escrever, inspirado pelo Espírito Santo, filhinhos, já é a última hora. De modo que Jesus está voltando. E a cada dia que passa, mais próximo ele está, não é? Como disse o apóstolo Paulo, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. E o fato, irmãos, é que se não atentarmos para o tempo, nós seremos surpreendidos pela vinda do Senhor Jesus. E lamentaremos muito se não tivermos feito o bom uso do tempo que nós
temos nas nossas mãos. Eu termino dizendo o seguinte, que nas duas situações aqui, o tempo que temos até a nossa morte e o tempo que temos até a volta de Cristo, nós devemos reconhecer que somente Deus tem o controle do nosso tempo. O dia da nossa partida, o dia do retorno glorioso do nosso Redentor, são exclusividade do Senhor nosso Deus, do nosso Pai. Então, Ele é o Senhor do tempo e é o único capaz de determinar a duração dos nossos dias. Irmãos, à luz disso tudo, nós devemos falar, sentir e adotar a mesma postura de Moisés aqui no Salmo 90 e especificamente no versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a olhar para o nosso tempo tão limitado. E depois ele diz, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, a finalidade de contarmos os nossos dias, de averiguarmos que o nosso tempo é limitado, é para que nós tenhamos um coração mais sábio. A sabedoria passa por exatamente isso. Passa por contarmos o tempo que temos ainda aqui neste mundo. Vamos assim, irmãos, ponderar nesta noite? Repito, no próximo estudo, na nossa próxima devocional, se Deus quiser, nós vamos continuar estudando sobre essa mordomia do tempo. Mas que a nossa oração seja essa hoje. Senhor, nos ensina a contar o nosso tempo que é tão limitado. Oremos então agora. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por este salmo, o Salmo 90, um texto tão precioso, tão rico da Escritura Sagrada. Obrigado a Deus porque o Senhor usou homens, utilizou como ferramenta Moisés, para que, ó Deus, ele, dirigido e inspirado pelo Teu Espírito, nos desse palavras tão claras a nós. Ele contrasta o Senhor que é eterno, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, com a nossa finitude, nós que estamos debaixo do tempo e que temos um tempo tão limitado. A nossa oração, ó Senhor, é a mesma de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para vermos, ó Deus, que tudo passa tão rapidamente, nós voamos. E precisamos realmente buscar um coração sábio diante do Senhor. Que isso seja uma realidade na nossa vida individual, mas na nossa vida como família também, pais, filhos, e na nossa vida como povo do Senhor, mesmo em dias maus. Aliás, principalmente, ó Deus, nestes dias que são tão turbulentos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, irmão e irmã. Convido-os agora, junto com seus queridos da família, a buscarmos ao Senhor. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.